Olá, 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 galera! Mais um webinar da Bbook Academy. Hoje um webinar sensacional com esse parceirão desbravador software, né? Um multinacional com milhares de clientes em dezenas de países do mundo e representando os cases de sucesso que a gente vai discutir hoje, vai apresentar um monte de proposta, um monte de projeto, cases reais que melhoraram o resultado dos hotéis. Luciano Patulé, cientista de dados do Desbravador. Bem-vindo, Luciano, ao nosso Bbook Academy, esse webinar aqui. Fala um pouquinho de você para a gente, para quem está nos vendo aqui, conhecer um pouco mais seu trabalho e você. Opa, boa tarde aí, tudo bem, pessoal? Muito prazer aí, fico feliz em participar aí do programa. Meu nome, então, é Luciano Silveira Patulli, eu sou gaúcho, natural de Porto Alegre. Hoje eu trabalho na Desbravador há mais de 25 anos, né? A minha formação inicial, ela foi dentro da área de TI, né? Sou analista de sistema, tenho duas especializações em parte de engenharia e qualidade de software e redes. E como a gente, digamos, começou a trabalhar nessa área mais de negócio, né? Eu tive que, obviamente, fazer especializações mais para tratar a parte hoje de negócio, né? E não só a parte sistêmica. Até por uma necessidade de mercado, né? A gente viu essa necessidade. Então, hoje já fiz uma certificação de RM, estou fazendo uma pós-graduação em MBA na parte de custos, contabilidade e controladoria, e também trabalho bastante com a questão de análise de dados, né? Também fazendo toda uma formação em paralelo ali na parte de data science, na parte de BI e análise de dados. Que legal. Gostamos bastante de números. Perfeito. Casou perfeito com o Bbook, né? E mais do que isso, sucesso do cliente. Isso aí. Performance, melhoria do hoteleiro, melhoria das condições, né? Por meio da análise e da melhoria da performance do hotel. Muito legal, Luciano. Eu estou aqui, você está vendo hoje, né? Num bonito pôr do sol em Salvador, dentro do Hub Salvador, a casa nossa do Bbook aqui em Salvador. Peguei exclusivamente a área do Sebrae aqui, ó, startup, acelera Legal, hein? e tal, para a gente falar sobre isso. Estamos aqui no ambiente, uma vibe sensacional para ouvir você. Show de Vamos bola. falar dos cases de sucesso? A gente tem Opa, aí, você contou para mim agora nos bastidores que tem aí por volta de uns 3, 4. Acho que se a gente parar aqui, vão horas. O opa. nosso, a nossa dinâmica aqui, Luciano, é mais ou menos não estender demais, para tornar um bate-papo muito legal, muito convidativo e principalmente construtivo para os nossos, para a nossa audiência. Né? A Claro. gente sempre gosta de falar, o Bbook, a gente disponibiliza a nossa equipe também para poder dar uma consultoria grátis, a gente dá 1 hora grátis só de bater o papo com o empresário, com o investidor, com o hoteleiro, a gente já identifica a dor dele e consegue propor soluções. É ou não é? É claro que as ferramentas, a tecnologia, elas apoiam as soluções. E aí a gente acaba entregando o que a gente tem de ativo. E nossa parceria, Bbook e Desbravador, você sabe que é uma parceria muito forte, uma parceria muito legal e está só crescendo, né? Está começando e está só crescendo. Conta para mim, case de sucesso 2023, eu vi que você falou de vários, né? Tem algum, assim, mais de um hotel que te chamou a atenção, Luciano? Conta para mim. Bom, nós podemos aqui começar aqui com um case que nós temos num hotel, num cliente nosso, né? É um cliente já com uma certa tempo de carteira, né? E é um hotel situado na região norte do Brasil, por exemplo, né? Então, eles já utilizavam a nossa ferramenta, passaram a utilizar a ferramenta nossa, a versão mais nova, e eles começaram a ter alguns problemas, digamos, a nível não de ocupação, por incrível que pareça. É um hotel onde a ocupação superava os 100%, tá? Eles tinham uma metodologia de trabalhar que nós chamamos de cama quente, né? Então, eles tinham alguns contratos com empresas aéreas, por exemplo, né? Então, praticamente se trabalhava com um ritmo, eu posso dizer que alucinante, né? Você tinha lá o check-in, check-out da mesma unidade habitacional, às vezes 3 vezes no mesmo dia, né? Consequentemente, obviamente, a gente sabe que é um processo, digamos assim, onde a tua operação ela infla, né? Então, o teu custo operacional ele é mais elevado e, obviamente, também a questão da carga horária e a quantidade de pessoas para atender esse fluxo e essa demanda
é diferenciado, né? O ruim nesse contexto era que nós tínhamos uma baixa rentabilidade, né? Tanto a questão da diária média como o RevPAR, mesmo tendo uma ocupação muito alta, ela era ruim, né? Então era uma das principais reclamações do cliente, né? Óbvio, sabemos que a gente é um provedor no caso de soluções tecnológicas, mas também a gente hoje ajuda, auxilia e presta esse tipo de consultoria, né? Obviamente hoje mais reforçado ainda juntamente com a parceria com vocês, né? No que se trata na questões de IRM, né? E é importante também a gente sempre salientar até, foi uma dos cases de palestra também que eu participei da multipropriedade aí, que é interessante comentar que hoje a ferramenta ela não faz as coisas sozinhas, né? Então é muito importante a questão de alinhar a questão da ferramenta, dos processos e, obviamente, as pessoas capacitadas para fazer esse tudo funcionar, né? Então é uma Eu dinâmica, costumo né? dizer, Luciano, que assim, se a pessoa quiser trabalhar, o marceneiro quiser trabalhar com serrote, ele pode trabalhar com serrote. Qual que é a diferença do serrote para a serra circular? Claro, isso é óbvio. É a produtividade. Ele vai serrar muito mais, né? Uma serra circular tem uma produtividade muito maior. O que uma serra circular e um serrote tem de igual? Justamente. É esse. A necessidade do marceneiro, a Marceneiro. necessidade do carpinteiro. Então, às vezes, as pessoas acham que a tecnologia ela aumenta a produtividade, sim. Talvez ela substitua postos de trabalho, sim, mas ela sempre vai precisar daquele profissional que tenha competência, que tenha capacidade para trabalhar com ela. Não é qualquer marceneiro que pega uma serra circular e faz arte. Justamente esse é o ponto, sabe? É aquela história, né, do técnico lá, poxa, tu tá me cobrando 10 mil reais só para apertar um parafuso, mas a questão é, você sabia qual parafuso que tinha que apertar? Então tem essa máxima também, né? Mas então, voltando ao nosso case. Então, obviamente fizemos um pequeno diagnóstico, né, no sentido, digamos, poder amparar aí, auxiliar o nosso cliente, e foi tomado algumas, após o diagnóstico, algumas estratégias que foram implementadas, né? Então, eu posso citar, por exemplo, lá que a primeira coisa que nós atacamos foi fazer uma revisão em relação à parte operacional, né? Em relação aos custos. Isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla e eu acho que é um parâmetro, um balizamento muito importante, né? Isso desde a concepção até para uma composição de RM, mas obviamente para mim ter o controle dentro da minha gestão hoteleira, eu preciso saber qual que é o meu custo da minha unidade habitacional, ela vazia e ela ocupada, né? Eu vejo isso como um detalhe, um parâmetro importante nessas questões, até que eu vou reportar aqui, tá? Então, isso foi uma das, digamos assim, dos pontos que a gente teve uma sinergia em relação a isso aí. E outra questão também que entrou lá em pauta foi a análise dos contratos, né? E as negociações, digamos, com essas empresas, né? Onde que justamente elas representavam mais de 70% da ocupação do hotel, às vezes até chegando quase a 80%, mas só que elas não rentabilizavam. Ou seja, eu tinha uma alta ocupação, mas eu não tinha uma rentabilidade adequada, né? E aí, óbvio, você como o engenheiro na parte de RM aí pode nos explicar e deixar claro que nem sempre, às vezes, eu ter o hotel a 100% é vantagem, né? Não, na verdade, a gente tem um bordão no RM que fala: hotel com 100% ocupado é prejuízo. Com Justamente. certeza, o hotel 100% ocupado é prejuízo. Inclusive, quando chega agora em outubro e eu pego clientes ou amigos, parceiros, enfim, investidores e donos de hotel que falam: meu hotel já está lotado para o Réveillon. Você está perdendo dinheiro, velho. Com Você está certeza. perdendo dinheiro. Esse caso é muito interessante, Luciano, porque a gente tem alguns conceitos de marketing muito bem abordados. E o principal que eu acho, tá, é a relação que você coloca no displacement. Por quê? Porque revenue management não é só flutuação de tarifa. Nesse caso, vocês analisaram um determinado cliente, contratos que esse hotel estabeleceu e que estavam roubando, estavam deslocando o faturamento do hotel do potencial que ele tinha e corrigiram isso para outros clientes, para outros segmentos. Então, quando a gente fala de distribuição e segmentação, né, é revenue na raiz. E, na verdade, é um revenue muito mais aprofundado. Né? Tem gente que fala de revenue alto nível, enfim, dão nomes aí, né, para isso.
mas de fato as pessoas confundem um pouco a gestão de faturamento só com flutuação de tarifa. E na verdade não é, porque se você tinha um monte de contrato já firmado com as empresas aéreas, fazendo inclusive o day use, e isso é legal também levar para a nossa audiência, que o day use na hotelaria necessariamente não é o uso da piscina, não é o uso do restaurante, não é aquele cara que passa o dia no seu hotel na piscina. Mas um quarto de hotel pode hospedar, muitas vezes, 3 hóspedes diferentes, em turnos diferentes. Um fica 6 horas, outro fica 4 horas, outro fica 5 horas. Isso é day use. Por isso que você comenta que a ocupação dava 120. E isso é totalmente factível quando você pensa em companhia aérea, quando a tripulação precisa só de um quarto para descansar por 4 horas, para depois voltar para o aeroporto e pegar novamente. Isso acontece também muito com hotéis próximos ao aeroporto. Esse cálculo do displacement é fundamental para você entender quem que produz mais, né? Eu tenho casos de sucesso com clientes que entregavam, muito parecido com esse, mas entregavam para o fretamento de operadoras, né, quase que 50% do seu inventário. E acontecia uma coisa muito pior, Luciano, porque o fretamento geralmente ele é por 7 dias. Para quem conhece o fretamento, a operadora, ela contrata o voo e contrata o hotel, monta um pacote e vende. Então, o interesse dela é a cada 7 dias estar check-in, check-out de novos hóspedes. Com 50%, isso travava o mapa de hospedagem de maneira que não tinha o que fazer. E muito difícil sair desse processo. É mais difícil do que quebrar um contrato com uma companhia aérea. Então, no caso desse displacement, é fundamental. Tem muito hotel que sofre displacement com grupos. Eu tenho um cliente, uma pousada, que uma determinada global casou nessa pousada. E depois desse casamento que caiu na mídia, a pousada só tinha casamento. Então, a gente teve que fazer uma revisão desses acordos de grupos para festas e casamentos para retornar um pouco a atividade em outros canais de venda, em outros segmentos comerciais, que também trouxe mais faturamento para esse hotel. Tem uma outra coisa nesse caso seu que é muito interessante, que a gente falou, né, que é o mais de 100%. A casa cheia é perda de dinheiro. Ficou claro para a gente que é. Agora, eu costumo dizer isso pessoalmente que no conceito de máquina, e aí você nos MBAs e na parte de controladoria e gestão, você sabe que toda empresa a gente trata como máquina. Ela tem seus processos, ela tem suas regulagens, ela tem diversas situações. Então, a administração trata uma empresa como uma máquina. Ela é uma máquina que, ao colocar recursos e uma mão de obra dentro desses recursos também, você vai realizar um trabalho e automaticamente você vai ter o retorno desse trabalho realizado, né? Eu coloco o hotel como se fosse o Fórmula Indy. Por quê? Porque se você colocar um carro de Fórmula Indy, e isso já aconteceu, a gente já viu de várias vezes, né? Ele consegue aumentar a velocidade, porque o circuito é oval, ele consegue. Só que se você extrapolar, o motor quebra, o freio acaba antes do final da corrida. Então, esse conceito de trabalhar no giro correto do seu inventário, ele ajuda você a manter um outro índice que se chama reputação de marca. Hotéis com uma ocupação elevada, acima de 90%, têm dificuldade em pintar um quarto e dar manutenção no ar-condicionado. Perfeito. Eu brinco que a pintura de um quarto ela demora no mínimo 3 dias. Você tem que, num dia, lixar, no outro dia pintar, e o outro dia, no mínimo, você tem que deixar o cheiro sair. E se você pintar num dia e botar o hóspede no dia seguinte, você vai ter uma reclamação, provavelmente. Pode ser a tinta que for. Né? E você, então, você muito colocou legal um ponto bem importante. Nesse aspecto que você colocou aí, a questão da depreciação também, né? Espetacular aí, a tua leitura aí. E justamente, tá? Em cima disso que você falou ali, outro ponto também que se organizou, e é uma metodologia, digamos assim, que o hotel também não tinha essa análise, não tinha essa visão, que era a questão da segmentação, né? Fazer uma análise em cima da segmentação de mercado deles. E com isso foi o grande boom, né? A grande mudança, digamos assim, no contexto, digamos, da ocupação desse cliente, né? Porque ele começou a enxergar, digamos, outros segmentos de mercado que até então ele não enxergava, né? Principalmente por ser uma região do norte, então se explorava muito a questão, por exemplo, do turismo ecológico, e esse hotel começou a ver isso com outros olhos, e aí começou a fomentar ocupações com empresas e agências
tanto, digamos, externas, internas, da própria cidade. Eles começaram também a trabalhar com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e aí começou, digamos, basicamente se deslocar toda a parte, digamos assim, de faturamento, né? Vamos imaginar assim, estava 50 por 50, já no terceiro mês passou de 60 para 40, 70 para 30, onde o volume de faturamento dentro do segmento de mercado desse hotel, ele passou a ser mais turismo ecológico do que propriamente a parte, no caso, dos contratos de allotment que eles tinham com as empresas aéreas. E aí, obviamente, né, com isso, até por ser um lixo de mercado diferente, os clientes, digamos, também estrangeiros, então aí já estamos falando de tarifas em dólar, em euro, então, nossa, a rentabilidade do hotel, ela praticamente duplicou, né, Explodiu. triplicou. É legal que essa leitura... Interessante isso. Ainda pôde dar manutenção. Quando você cita esse caso, você mostra que ele migrou de segmento. Então, muitas vezes, essa análise dos segmentos pelos quais o hotel atende, ela pode ter uma estratégia de migração. Não tenha sido, vamos dizer assim, proposital, mas é fato. Isso já aconteceu com uma pousada cliente minha também. Ela tinha... E a frequência por quarto, você começa a ter... Quando você passa para o lazer, você começa a ter uma frequência por quarto acima de 2 hóspedes. A frequência por quarto do lazer é 2,3, 2,4, pode ser 2,8, dependendo do hotel, tem quartos grandes. Já no corporativo, no segmento corporativo, a frequência por quarto ela é 1,2, ela é 1,3, porque você viaja a trabalho, você quer dormir sozinho, você não quer o seu colega gerente, seu colega representante, seu colega supervisor dormindo com você no quarto. Não que não seja possível, tanto é que a frequência ela é por volta de 1,2, 1,3, mas na maioria o quarto é single no corporativo. Então, você tem também se o hotel tem... E aí vem o outro lado de revenue, tá, Luciano? Revenue management também é conseguir tirar mais dessa camas quentes, né? Tem uma outra frase, um pouco menos, vamos falar assim, educada, né, respeitosa, que é: hotelaria é bundas na cama, mas não bundas em excesso. Porque essa cama quente, né, você ok, mas você tem que conseguir que os outros PDVs, e aí o Desbravador tem uma qualidade de PDVs, né, de aplicações para PDVs de restaurante, enfim, frigobar. Antigamente o hotel ganhava com telefonia. PDV, telefonia, praticamente deixou de existir. Tentaram vender internet, também entenderam que não faz sentido. Pelo menos eu desconheço hoje hotel, viajo bastante, desconheço hoje hotel que continua vendendo internet de alta velocidade, né? A não ser transatlântico. Hoje, para você ter uma ideia, nem a telefonia mais é tarifada, né? Antigamente, no início, digamos assim, até que eu entrei na empresa, estamos falando aí 20 anos atrás, os hotéis todos tarifavam as ligações, eles cobravam 50, 60, tinha hotel que era horror, eles cobravam 100% em cima do valor da ligação, né? Era hoje, muito caro, faturamento alto. E dentro desse que você falou, esse contexto é interessante, tá? Nesse próprio case, né? Nós podemos começar a avaliar também que o TRevPAR desse hotel, ele subiu vertiginosamente, sabe? Ou seja, porque o perfil, como você falou, não era um perfil individual, era um perfil de grupo, e esses hóspedes, por cultura, eles já consumiam, eles utilizavam o restaurante, utilizavam a piscina, bar da piscina, então começou a fomentar não só a questão da receita de hospedagem, mas com uma receita num todo, né? Então também, consequentemente ali, o retorno na parte de alimentos e bebidas também foi bem evidente em relação a essa mudança. Perfeito, perfeito. Vamos para um outro case? Parece que você tem, eu te falei, né? Nós conversamos um monte ali nos bastidores. Eu tô achando que hoje nós vamos virar a noite aqui, mas vamos lá, vamos falar de mais um case aí, que eu acho que aquela você falou de um no norte, em Manaus, vamos falar de um aí no Rio Grande do Sul, na parte sul do país? Show de bola. Nós temos daquele case. Legal. Nós temos então aqui um outro case, tá? Também foi uma consultoria nossa aí, um cliente, digamos, muito querido, que a gente gosta deles, também um cliente já de algum tempo, é um resort, tá? Situado na Serra Gaúcha. Então, o cenário desse cliente, ele tinha, no caso, uma baixa ocupação, né? Uma diária média também baixa, consequentemente, o RevPAR baixo, né? Então, os valores de diária
eram fora dos padrões de mercado e da concorrência, né? Aí já conseguimos já ter uma análise, fazer uma análise muito fria, que, por exemplo, o hotel não tinha uma metodologia, por exemplo, de fazer um for share, um market share, que eu acho que é muito importante, principalmente se tratando de áreas turísticas, né? E também, obviamente, de acordo com a estrutura desse hotel, né? Por ser um resort, ele não só entregar a questão, por exemplo, da hospedagem especificamente, mas toda a experiência, digamos assim, que o hóspede tem em usufruir da infraestrutura do hotel, né? Então, ficou evidente lá que eles não tinham essa metodologia, né? Por esse motivo, ou por um dos motivos, né? Das diárias estar fora dos padrões de mercado em relação à região, né? A equipe de vendas também não tinha conhecimento do produto, né? Então, ficou claro para mim e também para o pessoal que estava me ajudando a fazer essa avaliação que tanto a área de vendas interna como externa, eles não tinham contato diretamente com a operação do hotel, né? Então, eles não conseguiam enxergar, por exemplo, não só a questão dos parâmetros de hospedagem, mas tudo que o hotel poderia oferecer como, digamos, um commodity, né? Dentro do pacote ou dentro do valor que estava sendo agregado. Sem ter um conhecimento disso, sem vivenciar isso, e sem estar presente no hotel, ou até mesmo fazer o que nós chamamos das visitas técnicas, né, com os clientes, fica difícil. Como é que eu vou vender um produto que eu não conheço? Como é que eu vou vender um produto que eu não tive como experimentar, né? A gente sabe que a questão da prestação de serviço, ela é diferente, né? Não é porque é um bem tangível, que a gente chama, né? Então, eu vejo que precisa ter tem essa necessidade, digamos assim, do conhecimento pleno, né, em relação a o que eu estou vendendo, né, o que eu estou te oferecendo. E eles tinham várias atividades extra hospedagem, né? A gastronomia era muito boa, era uma gastronomia, digamos que já era conhecida já na região, né? Então, bom, Serra Gaúcha a gente sabe como é que é, né? Café colonial, tinha a possibilidade de você ter hospedagem com pensão completa, com all inclusive, ou você pagar a parte. Então, eles tinham essa metodologia, né? É fantástico o all inclusive deles lá. Você tem café, almoço, janta, e ainda tem um café colonial ainda na parte da tarde. Então, não indico esse hotel para quem quer, digamos, que está com problema, digamos assim, questão de emagrecer, né? Porque não tem como. Então, voltando aqui à questão, eles tinham essa dificuldade, tá? E aí uma coisa também que ficou bem evidente, a falta de integração entre as equipes, né? O que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos uma equipe de RM lá, até diria com pessoas com uma capacidade, digamos assim, muito boa, a área de vendas, a área de reservas, a parte de marketing que era terceirizada, a parte de controladoria e as gerências. Não havia uma integração, eles não conseguiam, digamos, falar a mesma língua. Não havia, digamos, por exemplo, uma reunião para definição, por exemplo, das estratégias de marketing, para revisar forecast, para definir uma estratégia de venda, para definir uma estratégia até de, digamos assim, de promoções, de definir os leads, né? Então, era totalmente assim solto, né? Até brinco assim, era uma caixa de fio solto. Então, foi identificado essas questões, né? E como uma estratégia ali para tentar suprimir essas deficiências, né? Voltamos à questão lá que eu sempre prego, e é um parâmetro ali que eu pego pesado com o pessoal ali, a gente levantar os custos, para a gente ter uma ideia de balizamento de custo ali das unidades operacionais, né? Juntamente com a equipe de venda, controladoria, né? E aí alinhar os produtos oferecidos e também a parte do conhecimento da equipe de venda em relação ao que eu tenho para me vender, né? E aí foi legal, porque a supervisão de vendas daí, acho que abriu os olhos, né? Aí começaram a planejar, se organizar, aí definiram metas dentro de uma realidade plausível, né? As metas, o orçamento era feito de uma forma totalmente sem critério, não existia, digamos, um critério numérico em relação às metas que tinham sido propostas, até porque também eles não tinham uma ideia do preço praticado no mercado. E uma coisa que eu acho que foi lá o balizamento melhor foi a questão do for share e market share, né? Que aí foi justamente o ponto onde eles conseguiram pegar que nós totalmente fora da curva. E, consequentemente, obviamente, eles não conseguiam alavancar novos negócios e, obviamente, também não conseguiam atingir aí uma rentabilidade considerável, né? Foi basicamente isso.
Não, muito legal, porque quando você fala do conceito de marketing, assim, primeira coisa, né, é entender o negócio, entender o destino. Não tem varinha mágica. Se você não compreende o produto pelo qual você trabalha ou você vende, você não consegue nem precificar, né? Isso é fato. Isso é fato. A gente vê alguns erros também de distribuição quando o produto não está no segmento correto. Hoje você sabe que existem channel managers no Brasil que são especializados muito mais em venda corporativa e outros que são especializados muito mais em venda de lazer, né? Investimento, às vezes, investimento tecnológico que não se resolve por si só pela falta do conhecimento. Agora, eu vejo muito esse erro que a gente chama no marketing de miopia de marketing. A gente precisa entender o que é o nosso produto. Às vezes, eu tenho uma cliente que fala assim comigo, Cristiano, eu queria tanto essa precificação nesse meu hotel. Eu falo, tudo bem, a gente pode tentar. Fazemos testes, tá? Mas se seu hotel fosse naquele outro destino, que é um destino de luxo, de glamour, que tem diárias muito mais altas, essa mesma propriedade, com esse mesmo serviço, você teria valores mais altos nas suas diárias médias. Isso é fato, né? Então, a gente começa a entender um pouco a relação produto-destino-precificação. Isso é fundamental. Se você não tiver noção, e assim, num treinamento que eu estava dando, até pelo Sebrae mesmo, tudo começou eu consultor pelo Sebrae, viu, Luciano? Não sei se eu já te contei essa história, mas teve um resort que deu muito sucesso, virou uma ilha de excelência, e o Sebrae me convidou para transformar tudo isso numa consultoria, e nessa consultoria eu entrei para a área de BI, e da área de BI eu criei minha aplicação. Enfim, estamos aí hoje, nós dois conversamos, mas então, eu vejo que assim, essa questão nesse ambiente, né? Você tem, vou dar um exemplo e vou dar nome. Você pega Porto Seguro. Porto Seguro ele tem Porto Seguro Cidade, Arraial da Ajuda, Trancoso e Caraíbas. São propriedades completamente diferentes uma da outra em cada um desses destinos, dentro do mesmo município. Você sabia que são os mesmos municípios, né? Sim, sim. É tudo Porto Seguro, só que são destinos completamente diferentes, com segmentos completamente diferentes, com valores completamente diferentes. Há propriedades mais valorizadas dentro de Porto Seguro? Há sim, claro que há. Só que você encontra muito mais luxo em Trancoso do que em Porto Seguro. Com certeza. Né? E a possibilidade, a probabilidade de dar mais resultado, de dar mais certo o investimento de luxo, seria em Trancoso ou seria em Porto? Seria em Arraial ou seria em Caraívas? Isso é fundamental. Sim. Entender isso. Claro. Né? Isso é fundamental, isso é visão de negócio, isso é visão de cenário. Né? E o produto, ele mostra exatamente o que está sendo feito ali. Agora, tem uma outra coisa que a gente fala no Revenue, e fala muito. Revenue é feito para todo o hotel. Apesar do RM ser uma ilha de análise, é aquele cara que fica lá dentro tirando relatório e fazendo análise para poder resolver problemas de displacements, como a gente falou, resolver questões de preço, precificação, ajudar na negociação com alguns canais, com alguns clientes, precisa ser comunicado a equipe toda. Não existe isso das equipes não conversarem. E tem um exemplo que numa consultoria que eu dei há um tempo atrás, num hotel aí no Sul. E eu costumo brincar, viu, Luciano, que a hotelaria é um negócio tão engraçado no Brasil. Não é que a hotelaria é engraçado, mas existem determinadas situações que a gente acha, que a gente vê que, assim, existem determinados investimentos que são feitos achando que a coisa é simples, e a coisa não é simples, né? Eu brinco que, às vezes, o empresário ele tem muito dinheiro, ele não sabe o que fazer, fala que vai abrir um hotel. E aí, quais são os profissionais que ele vai colocar naquele hotel? Na verdade, não é nada engraçado, né? Sim. Na verdade, é triste. A profissionalização é fundamental. E nesse determinado hotel, eu comecei a implantar reuniões de rotina entre liderança. Tá? A gente chama de reuniões de ciclo, onde se discutia temas diversos. Tá? Isso faz parte do RM. Reputação faz parte do RM, precificação faz parte do RM, você tem reunião de forecast, do mesmo jeito você tem reunião de ciclo para
revisão para entender o que está acontecendo com a hospitalidade, e enfim. Essa determinada gerente, né, que era administradora do hotel, falou assim, não, meu hotel está indo bem, eu não vejo necessidade de reunir com os meus colaboradores, com os meus funcionários. Então, quando a gente pega uma liderança que acha que não precisa se reunir com seus colaboradores para, no mínimo, discutir melhorias, né, pegando a máxima da melhoria contínua, né, melhoria da qualidade, realmente é triste, não tem nada de engraçado, é triste. Porque as propriedades poderiam estar avançando muito mais. Não existe uma melhoria sem a análise do processo, apontamentos de melhoria do processo, teste do processo, revisão do processo, e aí sim aprimoramento do processo. É o famoso PDCA, né? Muito legal, cara. Gostei muito desse case. A gente tem assim, para a gente falar assim no ponto final, para a gente arrematar tudo o que a gente está discutindo aqui. Eu acho que a gente já se alongou aqui. São 2 casos formidáveis, assim, a gente discutiu. Acho que daria para vários outros. Eu falei para a gente virar a noite. Do ponto de vista, Luciano, eu gosto sempre de encerrar nosso webinar com dicas, tá? Para a gente não alongar muito. Perfeito. Na sua experiência, na sua vivência junto com a hotelaria, esses 20 anos aí de ciência de dados, de aplicações tecnológicas, junto do desbravador, implantando tecnologia, melhorando o processo, otimizando performance, aumentando produtividade. Se você fosse dar 3 dicas para o hoteleiro que eu falei ali, que pegou um monte de dinheiro e montou um hotel, quais seriam essas 3 dicas para ele manter a máquina dele na melhor performance de resultado possível? Eu vejo assim, primeiramente a questão... Eu vou focar naquilo que inicialmente eu falei, sabe? Eu acho que o tripé ali, ele precisa ser composto, sabe? Onde eu quero dizer o tripé, que é as pessoas, no primeiro momento, né? Ou seja, eu preciso ter o material humano para poder fazer a máquina funcionar, né? Eu preciso ter os processos, que seriam as regras do jogo, vamos colocar dessa forma, né? E, obviamente, aí entra nós, com todo o know-how, a experiência aí, que nós temos mais de 35 anos no mercado, que é a ferramenta. No caso, a gente está falando, no caso aí, que eu estou querendo dizer, do desbravador, né? Um sistema, um RP completo aí para poder fazer toda essa gestão. Onde ela vai te dar um suporte, obviamente, desde a concepção da venda, né? Da comercialização, da distribuição, na parte de análise dessas vendas, na gestão dessas vendas, até lá a questão financeira, contábil e fiscal. Então, resumidamente, eu vejo assim que são 3 pontos fundamentais para que isso funcione, né? Para que, digamos assim, a máquina gire, vamos colocar assim. Então, não adianta só eu ter as pessoas e eu não ter o processo, não adianta eu ter a ferramenta e não ter, no caso, o processo definido. Então, as 3 coisas são fundamentais. Perfeito. Achei sensacional suas dicas, viu? E falou rápido agora, né? Nós falamos muito nos cases, mas também foram muito legais. É que eu sou muito falador. Você que está ouvindo a gente aí, quer saber mais, quer conversar com o Luciano, liga as notificações, dá um clique aí, chama a gente, entra lá no site, pede uma demonstração, a gente vai bater esse papo com você, a gente vai levar a solução para você. Volto a dizer, eu agradeço, viu, Luciano? O Desbravador é uma gigante, essa parceria é sensacional, a gente está junto aí, é muito sólida a nossa parceria, eu acho que tem muito para poder melhorar. Assim, particularmente, a minha proposta, o meu propósito e o propósito do Bbook é trabalhar para melhorar a performance do hoteleiro, que é o profissional da hotelaria, e a propriedade, o hotel, a pousada, a rede hoteleira que ele está trabalhando, tá? Muito obrigado mesmo por estar aqui, muito legal. E quem quiser saber mais, já sabe, dá um clique, liga aí a notificação, vamos junto. Show de bola. Eu agradeço aí, Cristiano. Foi um prazer participar aí do programa aí. Estão sempre à disposição. Para conhecer as nossas soluções, a gente também está à disposição a fazer uma demonstração, conhecer. Chame a gente aí que a gente troca uma ideia e mostramos todas as soluções possíveis aí para o seu negócio. Nós temos soluções hoje, desde o pequeno até as redes. Então, a Desbravador é uma empresa consolidada no mercado aí para atender qualquer nicho de mercado dentro da área hoteleira. Perfeito.
Vamos junto. Um abraço. Um abraço aí. Tchau, tchau. Até mais.